Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que é simplesmente essencial para o mercado imobiliário brasileiro, o Código de Ética Profissional. Ele foi estabelecido lá atrás pela Resolução 326 de 1992. Pode pensar nele como a bússola que realmente aponta o norte para a excelência profissional dos corretores de imóveis no Brasil inteiro. E para começar, vamos com uma pergunta que é central para tudo isso. O que de fato constrói a confiança nesse mercado? A gente pode pensar que é só fazer bons negócios, mas a verdade é que a resposta está na conduta profissional. E é exatamente por isso que o Código de Ética existe. Ele não é só um monte de regra, não. Ele é a base, o alicerce para construir a confiança tanto de quem compra e vende, quanto do mercado em geral. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Nossa primeira parada aqui é entender o propósito fundamental do código, que na prática funciona como um verdadeiro guia para a conduta do dia a dia. E aqui está o coração da coisa, direto do artigo 2º. O código já começa estabelecendo uma responsabilidade que é dupla para o corretor. Presta atenção. Não se trata só de defender os interesses do cliente, é também sobre zelar pelo prestígio de toda a profissão e, ao mesmo tempo, estar sempre buscando melhorar a parte técnica. É um equilíbrio, sabe, entre o serviço individual e a honra de toda a classe. Certo. Agora, como é que isso se aplica na prática? Bom, o código começa estabelecendo as responsabilidades do corretor com seus próprios colegas e com a comunidade profissional como um todo. O artigo 3º coloca a profissão de um jeito bem forte, como um alto título de honra. E isso vai muito além do trabalho diário, né? Envolve cuidar da reputação de todo mundo, apoiar os órgãos como cresce, tratar os colegas com respeito e um ponto crucial, ajudar na fiscalização comunicando quando algo estiver errado. A responsabilidade aqui é compartilhada. Com essa base profissional bem estabelecida, o código então se volta para o centro de tudo. Vamos dar uma olhada no conjunto de deveres que o corretor tem diretamente com a peça mais importante desse jogo, o cliente. O artigo 4º nos dá um verdadeiro mapa. Primeiro, o corretor precisa se informar sobre todos os detalhes do negócio antes de oferecer. Segundo, tem que ser totalmente transparente sobre qualquer risco ou detalhe que possa desvalorizar o imóvel. Terceiro, se receber algum valor, tem que comunicar imediatamente. Quarto, prestar contas de forma super detalhada. E quinto, algo que é fundamental, formalizar tudo com um contrato de serviço por escrito. São passos bem práticos para uma relação ética e de sucesso. Bom, agora o tom da conversa muda um pouco. A gente falou sobre o que fazer, agora vamos falar sobre aquilo que um corretor profissional nunca, jamais deve fazer. São as proibições bem claras, as linhas que não podem ser cruzadas de jeito nenhum. Então, um ponto crucial aqui é a integridade financeira. O artigo 6º desenha uma linha muito clara. Enquanto a remuneração honesta é a regra, cobrar um overprice, ou seja, um valor acima do que foi combinado, é terminantemente proibido. Tentar lucrar de forma errada às custas do cliente ou receber um sinal de negócio sem ter autorização para isso são falhas graves que acabam com a confiança. E o profissionalismo também tem as suas linhas vermelhas. Abandonar um negócio no meio do caminho sem um motivo justo, tentar deliberadamente tirar um cliente de um colega ou, e isso é muito importante, aceitar um trabalho para o qual não se tem preparo técnico, tudo isso é proibido. São práticas que prejudicam não só o cliente, mas a reputação de toda a classe. E para não ficar nenhuma dúvida de que o assunto é sério, o artigo 5º é super direto. O corretor responde, na justiça, por danos que causar por má prática, seja por incompetência, descuido ou por violar a ética. Isso significa que as consequências vão além de uma sanção profissional. Elas podem ser legais e bem sérias. O que nos leva a uma pergunta lógica. Tá, mas quem garante que o código seja cumprido? Pois é, esse documento não é só uma sugestão. Ele é uma regra oficial, com um mecanismo bem claro de fiscalização. A resposta está no artigo 7º. A responsabilidade de apurar as falhas e de aplicar as punições é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o famoso CRECE, do estado onde o profissional atua. É o CRECE que garante que o código tenha força e seja respeitado. O jeito como as violações são tratadas também diz muito. O artigo 8º divide as transgressões em duas categorias, graves e leves. Repara só como as falhas que envolvem falta de transparência com o cliente, desvio de dinheiro e concorrência desleal são todas consideradas graves. Isso mostra onde o código coloca o maior peso, na proteção da integridade do negócio e na confiança do cliente. E para fechar essa nossa análise, a gente volta lá para o começo.
Essa frase do artigo 3º resume tudo. No fim das contas, o Código de Ética é bem mais do que um conjunto de regras. É um chamado para que cada profissional veja a sua atuação como um alto título de honra. E a pergunta que fica para a gente pensar é: como essa ideia pode moldar não só as transações do dia a dia, mas o futuro do mercado imobiliário como um todo?